Olá, graça e paz, louvado seja Deus. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Espero que tudo esteja bem. Chegamos a 2 Samuel capítulo 5, o verso 13. Os filhos de Davi que nasceram em Jerusalém. Diz o texto: Tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que viera de Hebrom, e lhe nasceram mais filhos e filhas. São estes os nomes dos que lhe nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibá, Elisuia, Lefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifeleque. Então, hoje, devido à importância de Davi, eu queria falar um pouquinho a respeito da sua família, a respeito dos seus filhos e de como ele não seguiu, vamos dizer assim, a lei de Deus no que diz respeito ao rei de Israel. A vida de Davi começa um pouco assim, vamos dizer assim, complicada, né? Difícil. Ele é ungido rei, sem escolha, vai servir no palácio e depois ele vai sofrer muitos ataques, né? Muitas coisas vão acontecer, as coisas não vão sair como normalmente acontece, porque vai existir muita resistência, né? Por parte de Saul, por parte dos seus soldados e dos seus exércitos. Então nós vamos ver que Davi ele vai ter uma vida assim muito conturbada, uma vida principalmente no meio da família, né? Nós já vimos aqui em 2 Samuel capítulo 3, os filhos de Davi que nasceram em Hebrom, né? E nós vamos ver suas mulheres lá em Hebrom. De Ainoã, em 2 Samuel capítulo 3, verso 2, nasceu Aminon, que era o primogênito de Davi. De sua mulher Abigail, a mulher de Nabal, em 2 Samuel 3:3, Quileabe, o segundo, e o terceiro Absalão, de sua mulher Maaca, filha de Talmai, o rei de Gesur, né, em 2 Samuel 3:3 também. Então nós vamos ver que em Hebrom ele vai reinar 7 anos, né, e 33 anos ele vai reinar em Jerusalém. Ainda em Hebrom nasceu de sua mulher Ragite, Adonias, de sua mulher Abital Cefatias e de sua mulher Eglá e Treão. Então nós vamos ver aqui que a Bíblia vai narrar 6 filhos homens, né, que nasceram em Hebrom de Davi. Já em Jerusalém, nós vamos ver que nasceram de sua mulher Betseba, né, Samina ou Simeia, Sobabe, Natã e Salomão, né, que foi o sucessor, vamos dizer assim, do rei Davi. E também nós vamos ver as filhas de Davi: Ibá, Elisama, Elifeleque, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada, Elifeleque e Tamar. Amém? Então nós vamos ver que dessas filhas vão ter alguns problemas. O primogênito de Davi vai cometer incesto com Tamar. Absalão vai matar o seu irmão Amnon, né? Então é realmente um desafio assim que Davi tem no seu seio familiar, muito desestruturado, porque o rei ele precisava ter algumas condições, e isso está lá no livro de Deuteronômio, né? Nós podemos observar isso no capítulo 17, quando fala sobre as diretrizes para levantar o rei que estavam na lei de Moisés. Davi não vai se encaixar nessas diretrizes, né? Vai dizer o texto aqui no verso 14, Deuteronômio 17, 14. Vocês estão prestes a entrar na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. Quando a conquistarem, se estabeleçam nela e pensarem, devemos escolher um rei para nos governar, como as outras nações ao nosso redor? Verso 15, tenham cuidado de nomear como rei o homem que o Senhor seu Deus escolher. Deverá ser um irmão israelita e não pode ser um estrangeiro. Então, até aqui, Davi se encaixa nisso. Ele era um israelita, amém? Era um homem que foi nomeado pelo Senhor, mas no versículo 16 vai trazer algumas orientações. Diz assim, o rei não terá muitos cavalos,
nem enviará seu povo ao Egito para comprar cavalos, pois o Senhor lhe disse, jamais voltem ao Egito. O rei não tomará para si muitas esposas, pois elas afastarão seu coração do Senhor. Também não acumulará para si grandes quantidades de prata e de ouro. Olha o verso 17. O rei não tomará para si muitas esposas, pois elas afastarão o seu coração do Senhor. E, infelizmente, nós vamos ver que, de certa forma, essas mulheres vão comprometer, né, a questão de Davi no seu relacionamento com Deus, o homem segundo o coração de Deus, por ter tantas mulheres e observar isso aqui, eles vão ter grandes dificuldades, realmente na casa de Davi vai ter grandes problemas, né? Isso também por causa dos seus pecados. Nós vamos ver lá em 2 Samuel 11, quando nós formos comentar o verso 2 e o verso 11, né, que Deus vai trazer juízo sobre a casa de Davi por causa do seu pecado com Betseba e por causa também dele ter mandado matar o marido dela, Urias. Amém? Então, o juízo vai ser confirmado pelo profeta Natã, né, e vai dizer o seguinte, que a espada não vai ser tirada da casa de Davi. O que acontece? Diz que ele vai passar vergonha. Nós vemos Absalão, né, que vai tentar dar um golpe de Estado e vai cometer, vamos dizer assim, atrocidades, porque o rei vai fugir de Jerusalém e ele na praça, né, dentro de uma tenda, vai ter relações sexuais com as concubinas do rei. Então vai trazer vergonha. Né? Vai ter o problema do incesto, que é exatamente o que Aminon fez com Tamar, e o que Absalão vai fazer com Aminon, matando o primogênito de Davi. Então, realmente, muitas coisas complicadas e difíceis vão acontecer na família de Davi, por causa do seu pecado, por causa dele não ter atentado para o que a palavra de Deus trazia como orientação. E isso pode acontecer também comigo, pode acontecer contigo. Nós precisamos, em nome de Jesus, enquadrar a nossa vida na palavra de Deus. Amém? Mas talvez você esteja dizendo assim, mas pastor, eu já tinha uma vida conturbada e me converti, e agora o que é que eu faço? Bem, a conversão, ela traz uma mudança muito séria e muito especial no nosso interior, amém? No nosso espírito. É bem verdade que as consequências dos erros do passado, elas vão nos perseguir e nós temos que aprender pelo Espírito e pela palavra a nos dar com cada uma individualmente, a como lidar com cada um individualmente. Mas, a partir do momento que você se converte, a Bíblia diz que você se torna uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. E você vai contar com a ajuda da presença do Espírito de Deus, vai contar com a ajuda da palavra de Deus e também de tutores, pastores e líderes que vão lhe aconselhar a como você deve viver a partir do novo nascimento. E vai contar também com a graça de Deus para saber como atuar em cada situação que seja consequência de erros do passado. Amém? Lembre-se, Deus, ele sempre tem o melhor para a sua vida. E se você se achegar a Deus, se você se aproximar de Deus, Deus vai lhe guiar como você poderá viver uma vida de fé que honre e agrade o seu nome. Então, nós vamos tirar esses exemplos da vida de Davi, amém? E um exemplo que, vamos dizer assim, trouxe grandes danos, trouxe muito choro, trouxe muito pano de saco, areia na cabeça, muito problema para Davi. Mesmo sendo o homem segundo o coração de Deus, mesmo sendo um homem escolhido por Deus, ele foi realmente, vamos dizer assim, sacudido na sua vida, abalado nos seus alicerces. Mas a Bíblia narra que ele cumpriu, né, o seu propósito, a ponto de estar na genealogia
de Jesus Cristo. E é importante nós entendermos isso, porque Jesus mesmo disse em João capítulo 16 que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Então, a nossa vitória, o nosso bom ânimo, a nossa fé e a certeza de que nós estamos servindo a Deus em espírito e em verdade, vem do propósito de Deus para com as nossas vidas. E precisamos nos alinhar com a palavra de Deus, mesmo sabendo que em alguns momentos nós não vamos conseguir atingir, né, o padrão da palavra, mas Jesus Cristo, ele pagou o preço em nosso lugar. As consequências, nós vamos aprender a administrá-las pelo Espírito. Amém? Mas não devemos viver debaixo de culpa, nem de condenação, porque Cristo nos resgatou de tudo isso, né? Paulo diz em Gálatas 3,13, eu preguei sobre ontem na igreja, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios e para que nós pudéssemos desfrutar, mediante a fé, da graça de Deus. Amém? Uma outra coisa é que em Romanos capítulo 8, versículo 1, Paulo falando, ele diz que agora não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E é muito importante nós entendermos isso. Por quê? Porque a lei do Espírito de vida, ela vai nos libertar da lei do pecado e da morte. Então existe uma lei que opera naquele que nasceu de novo, que é a lei do Espírito de vida, e nós precisamos aprender a cooperar com ela. Amém? Então é mais um vídeo comentado de instruções e eu espero que tenha te abençoado. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até amanhã.